Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula passada eu mostrei como criar uma classe, uma forma, e dentro dessa forma eu criei algumas propriedades. Essas propriedades, elas só têm a função aqui no caso de guardar valores, certo? E nós estamos fazendo aqui atribuição direta de valores para essas variáveis. O que eu vou mostrar nessa aula é como proteger essas variáveis de inserção direta de valores. Percebam que antes do nome da variável, eu coloquei aqui escrito public, que quer dizer público. Com isso aqui, eu tornei essa variável da classe conta como pública. No caso, eu consigo acessar ela diretamente fora, no caso, da classe. No caso aqui essa parte desse trecho de código aqui está fora da classe. E eu consigo acessar aqui diretamente dessa setinha aqui a variável cliente que está dentro da classe, certo? Da instância da classe conta. Aí nessa aula eu vou mostrar como proteger uma variável, certo? De uma classe. Deixa eu atualizar aqui, ó. Continua funcionando, certo? Eu tenho aqui as 4 propriedades e os seus valores. Agora, para eu tornar o acesso proibido a essa variável aqui, eu vou escrever, ao invés de public, eu escrevo private, privado. Com isso, essa variável cliente aqui, ela se tornou privada. Então, se eu atualizar lá no navegador, ele vai mostrar aqui um erro. Fatal erro. Não é possível acessar a propriedade cliente que está dentro da classe conta, porque ela é privada. Então, ele deu um erro, porque eu não consigo mais fazer essa operação aqui. Aí você me pergunta, e agora? Como é que eu vou atribuir o valor para uma variável privada? É simples. Você vai ter que utilizar métodos, que são as funções de uma classe. Os métodos, ele possibilita validar determinados valores. Por exemplo, no saldo de uma conta, eu não posso inserir letras, certo? Dessa forma, como eu fiz aqui, eu poderia colocar aqui em saldo, por exemplo, qualquer valor. Eu poderia colocar um valor booleano, poderia colocar uma string, poderia colocar um objeto. Eu poderia colocar até C1 dentro de saldo. Eu poderia fazer isso aqui, ó, cifrão C1. Vou comentar essa linha aqui para tirar aquele erro lá de cima. E percebam que quando eu atualizar aqui, ó, que no caso aqui ele mostrou que não era possível fazer referência circular, né? Mas basicamente se eu escrever aqui clone e atualizar lá no navegador, eu inseri em saldo a própria instância da classe conta. Essa instância eu inseri em saldo. Eu vejo que cria aqui uma recursividade. Um negócio bem tosco. Mas basicamente aqui, dessa forma como está, eu consigo acessar diretamente uma variável e inserir diretamente valores. Uma coisa importante a se levar em conta é que a partir da versão 7.4 do PHP, eu consigo definir tipos das propriedades de uma classe. Certo? Então, vou voltar aqui ó, para public, certo? Voltei aqui para public e vou colocar aqui o valor que tinha antes, né? 700. Eu atualizar aqui, ó, vai voltar a funcionar normalmente, certo? Aí o que é que eu quero dizer aqui? Que quando eu criei as propriedades da classe conta, eu não defini seus tipos. Então, com isso, ela pode receber qualquer tipo de valor. Agora eu quero definir que um cliente ele só pode ser do tipo string. Então, eu coloco aqui, ó, string. Com isso, cliente, certo? Essa variável aqui somente vai receber valores do tipo string. Da mesma forma, eu posso definir para agência. Agência tem que ser uma string. Certo? Conta também é uma string. E saldo é um valor, no caso eu defini como float, porque eu posso ter tanto um valor real quanto um número inteiro. Se eu atualizar lá no navegador, percebam que vai continuar funcionando.
Agora em saldo ele adicionou uma casa decimal, né? O 700.0, né? Que é o número real. Certo? Então, por exemplo, aqui, onde tem saldo, eu vou tentar inserir uma string. Vou colocar esse 700 dentro de uma aspa. Olha o que vai acontecer. Ele continua funcionando. Aí você me pergunta, por que aconteceu isso? É simples. O PHP, ele observou que na string que eu passei, tem somente valor numérico. Então ele fez um parse automático para float. Ele converteu automaticamente essa string para float. Para evitar que ocorra isso, a gente coloca uma coisa chamada de declare strict, que é isso daqui, ó, gente. Declare strict. É o strict mode. Strict. Não sei como se escreve. Não. Strict PHP 7. TypeScript. É isso aqui, ó. Com uma simples função, nós fazemos com que o PHP não permita o cast automático, no caso que ele fez aqui. Então, vou apagar essas linhas aqui de cima. Veja o que eu vou fazer. Vou colocar esses 700 dentro de aspas, certo? Percebam que está funcionando aqui, né? Ele converteu aquela string para um valor real. Agora, se eu colocar aqui este declare strict types igual a 1, ele vai proibir o cast automático. Então aqui ele acusou um fatal erro, dizendo que conta, né, na variável saldo de conta, ela é do tipo, né, float. E eu passei uma string. Então ele acusou diretamente um fatal erro. Ele encerrou o programa. Certo? Então somente com isso daqui é muito interessante vocês utilizarem no começo do código de vocês essa declaração aqui, strict types. Porque com isso você força a utilização corretamente dos tipos que você definiu nas propriedades de uma classe. Certo? Então vocês colocam isso daqui. Tirou, ele vai fazer o cast. Ele vai voltar a funcionar. Fez o cast de 700 em um string para o número real. Agora, e no caso de eu colocar aqui, por exemplo, a 700, olha o que vai acontecer. Ele lançou um fatal erro, porque ele não consegue converter uma string, que agora realmente é uma string, né? Tem um A na frente, A e depois o número. Ele não vai conseguir converter essa string para número, já que não é um número de qualquer jeito. Agora, se tiver um valor numérico, ele vai fazer. Para forçar que ele lance um erro quando eu passar um valor do tipo errado, utilize o declare strict, que ele vai fazer com que sua classe só seja utilizada do modo correto, que é ou passando diretamente um valor inteiro, que ele vai fazer o passo para float, ou passando diretamente o float, por exemplo, que ponto 32 vai continuar funcionando, certo, gente? Então, um dos jeitos de você deixar a sua classe mais segura é utilizando os tipos nas propriedades, definindo os tipos, evitando que seja inserido nos tipos valores diferentes, né, do tipo da propriedade, então utilizo isso daqui, e utilizando do encapsulamento para proteger mais uma vez, né, as variáveis de uma classe. Então vou converter aqui tudo para private, certo? Coloquei como private. E com isso agora tenho todas essas variáveis da classe aqui como privadas. Então eu não consigo fazer essa operação aqui. Então para eu definir os valores dessa classe, eu vou utilizar de métodos. Então esses métodos eu tenho que definir eles como públicos para eu conseguir acessar na instância do objeto, né? Então eu vou escrever aqui public function e eu vou criar um método que define o valor dessa variável. Então eu vou chamar de set
setClient, certo? Em setClient, eu vou passar como parâmetro o valor que eu quero inserir na variável cliente. Então, vou colocar aqui, chamar de valor. Para eu acessar uma variável que esteja dentro de uma classe, através de um método que também está dentro dessa classe, eu escrevo a palavrinha this. This faz referência à instância da classe. É a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó, gente. C1 representa aqui o this dentro de uma classe. Então, eu faço assim, ó. Perceba que é bem parecido. Ó, eu só vou trocar esse C1 por um this. Então, eu vou colocar aqui, ó, cliente recebe valor. Certo? Dessa forma aqui, eu estou definindo um valor para a variável cliente. É interessante também, já que você definiu aqui o tipo do cliente, né, da variável cliente, colocar aqui também em valor. Vou colocar aqui, ó, string. Certo? Então, essa função aqui ficou responsável por definir o tipo, né? O tipo não, o valor da variável cliente. E agora, para você pegar esse valor, você cria outro método chamado getClient. Esse método ele não vai receber nenhum parâmetro, mas ele vai retornar o valor que tem na variável cliente. Então, eu coloco isso daqui, ó, return cifrão thisClient. Ele vai pegar o valor que tem na variável cliente. É interessante também que você defina o valor de retorno, né, que essa função vai ter. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, string. Então, essa função getClient ela vai retornar uma string. Sabendo disso, eu posso duplicar aqui esse código e fazer o mesmo processo para as demais variáveis, só alterando o nome aqui, ó, dos métodos. Aqui vai ser setAgência, certo? Agência, e aqui getAgência. Então, para cada propriedade, você define um get e um set, certo? Tem aqui conta também, set conta, certo? E get conta. E por último, temos a propriedade saldo, né? Que é do tipo float. Então aqui, ó, percebam que se eu duplicar aqui e colocar aqui, ó, saldo, set saldo e get saldo, quando eu estou escrevendo aqui o código, ele vai retornar aqui, ó, se eu executar essa operação do jeito que está, ele vai me dar um erro. Porque saldo, qual é o tipo da variável saldo? É float. E eu vou tentar atribuir uma string para saldo, certo? Então isso aqui vai dar um erro. Então eu tenho que trocar isso aqui para float. E aqui também no retorno, no lugar de saldo, ele não retorna um string, ele retorna um float. Então agora eu tenho a classe totalmente definida, as propriedades e os métodos que definem o valor das propriedades, certo? Então, para eu definir o nome do cliente, eu vou fazer dessa forma aqui, ó, setClient, certo? E como é um método, é uma função, eu abro e fecho os parênteses. Então, faço dessa forma aqui. setAgência, eu defino a agência, certo? setConta, defina o número da conta. E por último, temos o setSaldo. Salvei aqui, atualizei, navegador. Eu tenho exatamente o mesmo resultado, sendo que agora com as propriedades da classe protegida. Certo? Tanto protegida na parte de atribuição direta de valor, quanto na parte de tipagem das propriedades. Certo? Então, com isso, eu consigo criar uma classe robusta e que não aceite valores diferentes de seus tipos, certo? E que possui aqui encapsulamento. Então, nessa aula, nós vimos como criar métodos, tipar variáveis de uma propriedade, né? Tipar as propriedades de uma classe, no caso, e como atribuir valor a uma propriedade de classe e como retornar valor de uma propriedade de classe. Agora eu vou mostrar aqui
aqui no vai export, eu quero pegar somente aqui no caso o nome do cliente. Então eu vou colocar aqui, ó, cifrão C1, a setinha, né? Menor, o hífen e maior que aqui, ó, get cliente. Salvei, atualizei no navegador, ele vai mostrar somente o nome do cliente. Então eu tenho um get para cada propriedade da classe. Assim como eu tenho os set, eu vou ter os get. Set é cliente, get cliente. Set é agência, get agência. Set conta, get conta. Set saldo, get saldo. Os métodos de uma classe, eles não necessariamente precisam ser somente de get e set. Eu posso, por exemplo, aqui ó, criar um método, no caso aqui eu vou criar um método para mostrar os detalhes da conta. Então vou chamar de mostra detalhes. Mostra detalhes. Quando eu chamar esse método aqui, ele vai mostrar o nome do cliente, a agência, né, o número da agência, o número da conta e o saldo. Então eu vou colocar aqui ó, um echo aqui dentro desse método, echo. E dentro desse echo eu vou colocar ó, a conta pertence a. Aí eu vou colocar aqui, eu vou concatenar. Aí eu vou colocar aqui o cifrão div cliente, certo? Ponto. E ele possui, vou colocar aqui RS, certo? Tanto de saldo. Vou mostrar aqui o saldo do cliente. Então vou colocar aqui o cifrão div, certo? Saldo. Então dessa forma aqui eu já consigo mostrar o nome do cliente e o saldo que ele possui. Vou comentar essas linhas, vou apagar aqui e vou escrever assim, ó, cifrão C1 mostra, vou chamar mostrar detalhes. Quando eu chamar a função mostrar detalhes, ele vai mostrar aqui, ó, a conta pertence a Matheus e ele possui R$732 de saldo, certo? Faltou botar aqui o saldo, né? E ele possui saldo. Certo, pessoal? Saldo. É isso, pessoal. Até a próxima.